pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de operações unitárias de separação mecânica e hoje a nossa aula vai ser sobre o leito de jorro. Então, para essa aula vocês vão precisar, lembrem-se lá, do elemento combustível de vocês, força e disposição, mente aberta para aprender e vão anotando cada detalhe aí para depois ficar mais fácil para vocês relembrarem e estudarem. Os conteúdos da aula de hoje serão referentes ao leito de jorro, os conceitos, as aplicações, as características, a fluidodinâmica e cálculos de dimensionamento deste equipamento. Então, o leito de jorro, ele se enquadra ainda dentro da característica de leito fluidizado, é um tipo de fluidização, o jorro. Então, ele está ali dentro de uma característica de leito expandido, ele não se enquadra em leito fixo. A sua formulação matemática ela foi desenvolvida aí em 1954 por uma dupla aí que eu não vou saber pronunciar o nome. E ela tem a sua solução, né, modificada do leito fluidizado. Então, como que acontece esse leito de jorro? Ele acontece principalmente por causa das características do particulado que está envolvido ali nessa operação. Então, ele acontece para partículas do tipo D, lá da classificação Giordard, e acontece porque as partículas elas são muito grandes, muito pesadas, então por isso que vamos dizer assim, a fluidização ela ocorre nesse formato que chama de leito de jorro, justamente porque ele parece um jorro, um chafariz, então ele tem essa característica. As principais características desse processo são as altas taxas de circulação de partícula dentro do leito, porque as partículas elas ficam girando em torno do leito ali, uma mistura intensa das partículas, contato íntimo entre as fases fluida e particulada e altas taxas de transferência de calor e massa. Onde que vai ser aplicado? Vai ser aplicado aí na granulação, no recobrimento de superfícies, em reações químicas gás-partícula, combustão, aquecimento e resfriamento de sólidos, secagem de cereais e passas. A aplicação é a mesma aplicação para leito fluidizado, porque é um leito fluidizado, que vai mudar o seu formato de fluidização por causa das suas partículas que estão ali envolvidas. Então, das características de operação desse leito de jorro, vai acontecer a injeção de um fluido através de um leito, né, com partículas sólidas, por um orifício na base da coluna do equipamento. Vai ser provocado um canal preferencial do escoamento desse fluido no leito de partículas, e o leito contido nesse vaso cônico, ou uma coluna cilíndrica com a base cônica, vai acontecer esse processo. E a velocidade superficial do fluido ele vai aumentar até formar uma fonte de partículas. Então, que vai acontecer essa fonte aqui devido justamente à velocidade. A velocidade que vai ser responsável por arrastar essas partículas e caracterizar essa fonte aqui de partículas. E essas partículas elas vão ficar circulando em torno desse leito e vão voltar para a região anular, que hoje eu vou mostrar para vocês o que é essa região anular, e vai estabelecer aí esse movimento cíclico. Então, o que acontece no leito de jorro é esse movimento aqui. Vamos observar aqui a velocidade do gás, quanto mais amarela aqui, a maior velocidade. Então, ou seja, no início, quando bem na região de entrada ali do leito, tem-se a maior velocidade do gás, e conforme vai indo na direção mais superior desse leito, essa velocidade diminui. Aumentando essa velocidade de entrada do gás, a gente vai começar a observar essa formação desse jorro aqui na parte de cima. E quanto mais a gente aumenta essa velocidade, maior essa altura desse jorro. Olha só, aqui a gente observa que aumentou essa velocidade, então as partículas elas foram expulsas ainda mais para cima. E essas partículas elas voltam por esse leito e tem esse movimento cíclico. Então, isso que também garante essa eficiência desse processo. Então, aqui, conforme a gente viu ali na animação anterior, né, essas partículas jorrando, para caracterizar um leito de jorro, a gente vai ter dentro desse leito 5 regiões, que vai ser a região do transporte ascendente e diluído das partículas na região do jorro. Então, a gente vai ter aqui, nessa parte superior, essa região que a gente chama de região de jorro. Vamos ter também
a região de fonte de sólidos, que vai ficar aqui nessa parte de cima, que é onde ele vai ser expulso lá para cima e vai retornar. A região densa de partículas que escoando contra a corrente, a fase fluida, que vai ser justamente aqui nessa região anular, que a gente chama. A zona de interface fluido-partícula, situada entre as regiões de Jorro e anular, que seria essa outra região aqui. E a região da mistura intensa fluido-partícula, que é situada justamente nessa parte da base do equipamento. Então, a maior parte das partículas presentes na região anular vão escoar para baixo. As partículas que chegam nessa região aqui, elas vão vir para baixo, até a proximidade do orifício de injeção aqui do fluido. Então, dessa forma, esse movimento ele é invertido e vai retornando para a região central. Isso vai garantindo que as partículas todas vão chegar uma hora aqui no topo e vão retornar para a base do equipamento, garantindo assim essa eficiência e caracterizando como leito de Jorro. Então, falando da curva característica do leito de Jorro, lembra lá que a gente tinha a curva característica do leito fluidizado, né? A curva ela vai estabelecer aí uma relação entre a queda de pressão e a velocidade superficial do fluido. Então, aqui, a gente vai ver aqui que nesse sentido do eixo, a gente está aumentando essa velocidade superficial e aqui a gente está aumentando a diferença de pressão. Então, o que nós observamos aqui? Que no início, né, até um certo ponto, aumentando essa velocidade, esse leito aqui ele ainda se comporta como um leito fixo. Aumentando um pouco mais essa velocidade, nós vamos ter aqui essa queda de pressão máxima dentro desse leito desse leito que ainda não se formou o jorro. Aumentando um pouco mais essa velocidade, a gente vai ter esse caminho formado aqui no centro desse leito. Então, aqui a gente já vai estar começando esse jorro, só que ele ainda não é estável, né? Porque aqui ainda vai acontecer algumas aglomerações de partícula, então não é desejado a gente trabalhar nesse ponto aqui de operação. E aqui no ponto B, eu esqueci de comentar, que nós vamos ter essa queda de pressão máxima, né? Se nós formos aumentando mais ainda essa velocidade, esse caminho formado aqui no meio, ele vai até o topo do leito. Então, é por isso que ocorre essa diminuição brusca aqui na queda de pressão, porque tem um espaço livre aqui, tem menos resistência para esse fluido escoar. Aqui também a gente ainda tem o leito de jorro, no entanto, ele é muito estável, não é interessante a gente trabalhar nesse ponto, né? E aumentando mais ainda a velocidade, o que nós vamos ter? Vamos notar aqui que a nossa queda de pressão, ela diminuiu, né? Então, aqui, nesse ponto, nós vamos ter esse ΔP de jorro, né? Que seria o mínimo do jorro. E nós vamos ter aí a formação de um jorro estável. Se a gente diminuir um pouco essa velocidade, essa curva aqui de baixo ela é da redução da velocidade. Essa de cima é quando a gente estava lá no leito fixo e começa a aumentar essa velocidade. Essa de baixo aqui é quando a gente está lá no leito de jorro e diminui um pouco essa velocidade. Por que a gente faz isso? Nós fazemos isso porque a gente observa aqui que diminuindo essa velocidade, nós ainda estaremos trabalhando dentro dessa faixa de jorro estável, que é o desejado, porém com uma menor velocidade. Uma menor velocidade a gente sabe que reflete lá em custos no projeto, porque a gente vai demandar aí uma bomba, um soprador com menor potência. Então, por isso que a gente daí faz esse caminho aqui inverso um pouquinho, para manter essa condição de estabilidade, no entanto, utilizar uma velocidade superficial menor. Então, nesse ponto aqui, né, que a gente vê essa linha tracejada aqui, nós temos essa queda de pressão mínima de jorro, que é exatamente o ponto onde nós desejamos trabalhar. Se formos aumentando cada vez mais a velocidade aqui, o que nós vamos notar é cada vez mais uma altura maior dessa região da fonte do jorro aqui. E vocês estão observando aqui que há uma diferença entre a subida da velocidade, desde o leito fixo, né, aumentando essa velocidade, há uma diferença de altura nessa curva, né? Quando a gente faz o quê? O processo inverso já está lá no jorro,
e eu começo a diminuir essa velocidade. Vocês sabem por que isso acontece? Pausem aí o vídeo e tentem responder essa questão. Bom, isso acontece, esse efeito aqui a gente chama de esterese, né? Que o caminho de ida e volta tem um certo desvio. Quando a gente estava aqui no leito fixo, ou seja, na posição estática, o sistema ele precisava de uma maior energia aqui para poder fazer levantar essas partículas, sair daquela inércia e começar a entrar nesse processo de fluidização leito de jorro. Então, por isso, ele requeria uma maior perda de carga, uma maior pressão ali aplicada. Quando a gente faz o caminho inverso, aí o que acontece? Nós não temos mais toda aquela resistência que nós tínhamos quando era o leito fixo. Por isso que a gente observa esse efeito aqui de esterese. Para uma mesma velocidade, quando o processo é inverso, a pressão aqui correspondente, ela é menor. Então, aqui nos próximos slides está só explicando tudo isso que eu já falei para vocês. E agora, o que vai acontecer? A fluidodinâmica do leito de jorro em colunas cilíndricas, né, como a gente viu, ela é caracterizada por 5 regiões no contato sólido-fluido. E para considerar esse leito de jorro, então, vai ter que ter um sistema particulado constituído pelas regiões de jorro e a região anular, que é uma região, né, característica do leito de jorro, onde vai ter aquela volta das partículas lá, formando aquele ciclo, né, aquela forma cíclica das partículas. E baixas velocidades superficiais do fluido, o leito vai se comportar como um leito fixo até ser expandido. O valor da máxima queda de pressão se aproxima do valor da queda de pressão em condições de mínima fluidização. Então, vocês lembram lá, quando a gente tinha o leito fixo e tinha aquele valor da máximo da queda de pressão, era quando começava a passar do leito fixo para o leito fluidizado. Então, aqui é a mesma situação. Quando a gente tem a máxima queda de pressão no leito de jorro, é referente à mínima fluidização lá de quando a gente passa do leito fixo para o fluidizado. É por isso que a gente consegue escrever essa queda de pressão máxima da mesma forma que a gente escrevia a queda de pressão de mínima fluidização. Então, segundo Sampaio, né, lá em 1978, ele observou que a queda de pressão em condições de jorro mínimo pode ser escrita por essa equação aqui, onde a gente vai ter esse HJM aqui, seria essa altura de jorro mínimo, e esse alfa aqui, ele é um parâmetro, né, que no caso de leito de jorro cilíndrico, ele é igual a 2/3. Se o leito de jorro ele não for cilíndrico, a gente tem que procurar na literatura qual seria esse valor desse parâmetro alfa aqui. Então, nas condições de altura máxima de jorro estável, a velocidade superficial do fluido é aproximadamente igual à velocidade na situação de mínima fluidização. Então, a gente consegue relacionar essa velocidade superficial máxima de jorro estável com a equação de Ergun. A gente utilizando essa equação de Ergun aqui, nós vamos ter uma estimativa dessa velocidade superficial mínima de jorro e vamos ter um desvio em torno de 20%. É importante notar que esse processo de leito de jorro ele apresenta uma alta complexidade dos fenômenos de interação fluido-partícula em um leito de jorro. Então, ali dentro desse leito, nós vamos ter diversas regiões que vão caracterizar esse tipo de fluidização. Por isso, a gente vai ter diversas correlações empíricas para tentar descrever esse processo. É claro que quando a gente fala em equações empíricas, nós temos que estar sempre atentos às restrições que essas equações foram descritas, né? Então, aqui a gente tem correlações para máxima queda de pressão. Então, temos essas duas correlações aqui. Vocês podem ver que elas são iguais, na verdade, às correlações que nós obtivemos lá, que nós chegamos para queda de pressão na mínima fluidização. E aqui a gente tem essas restrições. Temos também as correlações para a predição da queda de pressão
na condição mínima de jorro. Então, aqui a gente tem essas equações que a gente pode utilizar para calcular esses ΔP nas condições mínimas de jorro. E nós temos também algumas equações empíricas aí para predizer, né, as velocidades superficiais aí, mínima de jorro também. Novamente, temos que sempre estar atento às restrições dessas equações. Então, pessoal, referente a leito de jorro dentro da nossa disciplina, seria isso. Espero que vocês tenham entendido e agora vamos para a parte de resolução de exercícios. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.